Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos resolver então as questões de matemática de 36 a 40. São as questões que caíram no vestibulinho para o colégio da Embraer em 2020. Junto com estas resoluções, eu faço revisão de alguns conteúdos e você teria então embasamento para resolver outras situações problema de matemática. E desde já então, deixa aí seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho e faça isso agora para não esquecer depois. Se você não gostar, não tem problema. Depois você desfaz todas essas ações, tá bom? Obrigada. A primeira questão. Em uma empresa, uma máquina produz 2.500 unidades de determinada peça a cada 3 horas de funcionamento ininterrupto. Se em certo dia essa máquina iniciar a produção de um lote com 4.500 unidades dessa mesma peça às 8 horas e 15 minutos, e seu funcionamento tiver uma única interrupção de 15 minutos para ajustes técnicos, a produção de todas as peças desse lote estará concluída às. Então, aqui nós temos um probleminha de regra de 3 simples, onde as informações, as grandezas, são a quantidade de peças, tá? Eu vou colocar aqui só como peças, simplesmente. A gente já sabe que se trata da quantidade de peças. E aqui nós vamos colocar o tempo, que é dado em horas. Então, aqui fala assim: 2.500 peças, elas vão ser produzidas a cada 3 horas de funcionamento. Então, a cada 3 horas. Se em certo dia essa máquina iniciar a produção de um lote de 4.500 peças, então aqui primeiro nós precisamos descobrir quanto tempo serão necessários para a produção destas 4.500 unidades. Aí depois, então, a gente faz a computação aí do tempo em que a máquina ficou parada e o tempo que ela inicia o trabalho, né? Que no caso aí está mostrando que é às 8 horas e 15 minutos. Então aqui eu costumo colocar uma setinha, aqui não precisa, né? Porque são grandezas simples, diretamente proporcionais. Vamos ver se são diretas ou inversas. Se aumentar a quantidade de peças a serem produzidas, vai levar mais tempo para a produção das peças. Então, realmente, são grandezas diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, as setas podem ficar tudo para baixo ou tudo para cima. E a montagem, então, é só copiar como uma proporção. 3 está para x, assim como 2.500 está para 4.500. Fazendo a simplificação aqui, dividindo tudo por 100, e também simplificando aqui, olha, 25 e 45, dividindo tudo por 5, vai dar 5 aqui e 9 aqui. Aí, multiplicando cruzado, nós ficamos com 5 vezes x e 3 vezes 9, que é 27. X é igual a 27 quintos. E a unidade de medida é hora. Então, é 27 quintos da hora. Então, como aqui nós temos uma fração imprópria, né, o numerador é maior que o denominador, nós sabemos que aqui, olha, já dá para descobrir pelo menos, né, aqui, olha, quantos 5 tem aqui dentro. Poderia raciocinar dessa forma, né, dentro de um concurso, ficaria bem mais rápido, né? Quantos 5 cabem aqui dentro? Cada 5 aqui vai dar 1 hora, porque fica 5 por 5, que é igual a 1. Né? Então, só aqui já cabem 5 horas, né? Aqui dentro.
Mas vamos fazer a conta direitinho. Então, 27 quintos da hora é o mesmo que 27, vou passar tudo para minutos, 27 quintos de 60 minutos. Então, aqui posso dividir tudo por 5, né? Fica assim. Aí, fazendo essa conta, eu tenho aqui que x vai ser igual, fazendo essa continha de 12 vezes 27, vou colocar aqui do lado, 12 vezes 27, 7 vezes 2, 7 vezes 1, 2 vezes 12. Aqui nós vamos ter esse número. 4, 12, vai 1, tá, aqui é 3. 324 minutos. Nós estamos trabalhando com minutos, né? Aqui, ó, minutos. Né? Então, nós temos aqui em minutos. Vamos verificar. Tá? Já vou somar aqui, olha, que a máquina ficou 15 minutos parada. Esse tempo aqui, em minutos, é o tempo de produção de 4.500 peças. Então, eu já vou juntar aqui os 15 minutos em que a máquina ficou parada para computar, então, o tempo que foi consumido para produzir essas 4.500 peças. Então, aqui nós temos 9, 3, 3. Então, olha, considerando o tempo em que a máquina ficou parada, mais o tempo da produção, dá 339 minutos. Se a máquina começou a trabalhar às 8 horas e 15 minutos, a que horas que ela acabou, então, de realizar toda essa produção? Eu vou ter que juntar aqui, olha, 8 horas e 15 minutos, eu tenho que juntar com, vou colocar aqui, deixa eu apagar esse X daí. Então, nós temos aqui a caneta. Então, nós temos aqui 8 horas, que é o tempo de início, 8 horas e 15 minutos. Aí, então, eu vou juntar com o tempo em que a máquina demorou para fazer essa produção toda, de 4.500 peças. Eu vou juntar aqui, olha, 339 minutos. Fazendo essa conta, minuto com minuto, hora com hora, né? Então, aqui eu tenho 14, vai 1 aqui, dá 5, e aqui então 3. Né? 14, tá certinho. 354 minutos, juntando aqui com 15. Então tá, não é usual, né, a gente falar que a máquina terminou o trabalho dela às 8 horas e 354 minutos. Então vamos verificar quantas horas cabe dentro de 354. Tá? Então aqui eu tenho um minuto, 354 minutos, então eu vou ter que dividir por minuto também, 60 minutos, que representa uma hora, né? Então, aqui o número do meio da tabuada já vai dar certo. Olha, 5 vezes 60 é 300. 300 para 54, sobram 54. Então, estamos dividindo minuto, né? Então, sobrou minuto. Deu aqui 5 horas, né? Cada 60 representa uma hora. Então, deu 5 horas. Então, eu vou somar aqui, olha. Então, o que nós temos, na verdade? Esse 8 horas, eu vou somar com esse 5 aqui, né? E veio daqui, olha. Então, quando eu descobri que dentro de 354 minutos existem 5 horas, eu vou mandar para cá, então vai ficar para cá 5 horas, vai dar 13 horas, e ainda vão sobrar 54 minutos. Então, a resposta está aqui. Letra A. 13 horas e 54 minutos. Tá? Começou às 8 horas e 15 minutos. Eu juntei toda a parte de minuto e fiz a conversão. Quantas horas cabem dentro de 354? 5 horas. Então, 5 horas. Começou às 8 horas, 5 mais 8, 13. E sobraram 54 minutos. Então, demorou tudo isso. Né?
a partir das 8h15. Então, vamos para o próximo exercício. Para a realização dos testes necessários, todos os participantes de um processo seletivo, que pela previsão inicial seriam divididos em 10 grupos, com o mesmo número de pessoas por grupo, foram efetivamente divididos em 6 grupos, com o mesmo número de pessoas por grupo. Desse modo, cada grupo ficou com 8 pessoas a mais do que o número de pessoas por grupo previsto inicialmente. Nessas condições, cada um dos 6 grupos ficou com um número de pessoas igual a... Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de um X, vou chamar de X, a quantidade de pessoas, tá? Estou sabendo que X aqui está representando a quantidade de pessoas em cada grupo em cada 10 grupos, em cada um dos 10 grupos. Deixa eu consertar. Então, estou escrevendo aqui. Vai ficar mais fácil a compreensão. Então, eu estou colocando assim: o X vai estar representando a quantidade de pessoas em cada um dos 10 grupos, e o Y, o número de pessoas em cada um dos 6 grupos. A gente verifica que o total de pessoas ele pode ser obtido fazendo aqui, vou colocar aqui, o total, considerando 10 grupos. O total de pessoas vai ser 10 grupos vezes a quantidade de pessoas em cada grupo. E aqui, quando se considerar apenas 6 grupos, o total vai ser 6 grupos vezes a quantidade de pessoas em cada um desses 6 grupos. Então, a gente verifica que o total de pessoas não muda, ele só é dividido de forma diferente, é separado, né, em partes diferentes. Então, eu posso montar aqui um sistema de equações, começar assim. Eu tenho uma equação onde 10x é igual a 10y. Essa é uma equação. Como eu tenho duas incógnitas, eu vou precisar de mais uma equação. E o problema, né, já está preparado para que eu consiga outra equação. Essa outra equação, ela sai aqui, olha. Desse modo, cada grupo ficou com 8 pessoas a mais do que o grupo de pessoas por grupo previsto inicialmente. Então, está dizendo aqui que esse novo grupo que foi dividido em 6 partes, né, o número de pessoas em 6 partes, esse grupo que foi chamado de Y, só que agora eu vou dividir, eu vou considerar aqui a quantidade de pessoas. Aqui eu estou colocando grupo, só que eu coloquei errado aqui em cima. É 10x igual a 6y, né? Eu coloquei certo aqui e aqui eu coloquei errado. Já vou consertar. Então eu sei o quê? Que em cada grupo, em cada um dos 6 grupos, que tem uma quantidade y, né, em cada grupo, supera o grupo anterior em 8. Então, essa é outra equação. Deixa eu só consertar essa outra situação aqui. Agora ficou fácil, né? Aqui nós temos um sistema que fica simples resolver pelo método da substituição. Então, aqui na equação de cima, eu vou substituir o valor de y encontrado aqui embaixo, né? Nossa, eu estou rabiscando tudo. Então, fica assim, 10x igual a 6 vezes o y. O y está aqui, né? X mais 8. Aqui é só fazer a continha agora, né? Uma equação simplesinha. 10x igual, fazendo a distributiva, 6 vezes x, 6x. E 6 vezes 8, que é igual a 48. Eu passo 6 aqui para o primeiro membro, 10x tira 6x,
ficamos com 4x igual a 48. Aí nós temos então que x é igual a 48 dividido por 4, que é igual a 12. Mas aqui está perguntando, nessas condições, cada um dos 6 grupos ficou com um número de pessoas igual a... Então, o y é que representa a quantidade de pessoas em cada grupo que foi dividido, em cada grupo de pessoas que foram divididos em 6 partes, né? É o y. Então, o y, ele vale o x, que é 12 mais 8. Portanto, cada grupo de pessoas que foram divididas em 6 partes contém 20 pessoas. Então, letra C. Vamos para o próximo, 38. Usando determinado aparador de grama e trabalhando sempre no mesmo ritmo, sem interrupções, uma pessoa demora 3 horas para aparar totalmente um gramado circular de 4 metros de raio. Aqui a gente já verifica, né, que precisa descobrir a área, é um círculo, né? O gramado tem o formato de um círculo. Desse modo, se essa pessoa usar o mesmo equipamento e mantiver ritmo de trabalho idêntico para parar totalmente um gramado de 4 metros de diâmetro, irá demorar. Eu vou desenhar aqui só para a gente observar com mais clareza. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar aqui um raio de 4 metros. O raio, ele vai do centro da circunferência, né, até, ou melhor, do centro do círculo, nesse caso, né, não está vazado, é círculo. Ele vai até a circunferência, ou seja, o entorno, né, o contorno. Então, aqui, o raio é de 4 metros. Aí a outra área tem um diâmetro de 4 metros. Diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Tudo isso aqui, olha, é igual a 4 metros. Né? Portanto, o raio, que é metade do diâmetro desse outro gramado circular, é igual a 2 metros. Então, aqui a gente precisa da área da circunferência. A área de uma circunferência, melhor, a área de um círculo, né? Estou falando circunferência, está errado, é círculo. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Essa é a formulazinha. Então, nessa circunferência aqui, nós temos que a área é igual a π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, ou seja, vezes 16. 4 vezes 4. E nessa daqui, nós temos que a área é igual a π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, ou seja, vezes 4. Agora que nós temos a área, a gente tem condições de usar a regra de 3. Então, vamos verificar. As grandezas são a área, só que a área está em formato circular, né? Então, é a área, onde a unidade de medida é metros quadrados. E temos o tempo. O tempo aqui é em horas. Então, diz assim, que uma pessoa demora 3 horas para parar o gramado de um círculo, né, de 4 metros de raio. Então, ela demora 3 horas para uma área de 16 π metros quadrados, tá? Essa área aqui, ó, é em metros quadrados. Metros quadrados. Aí a pergunta, né? Desse modo, se essa pessoa usar o mesmo equipamento e mantiver ritmo de trabalho idêntico para parar totalmente um gramado de 4 metros de diâmetro, né?
quanto que ela vai demorar, né? Quanto tempo? Então, se tem 4 metros de diâmetro, a área é essa daqui, 4π metros quadrados. Quanto tempo? Aqui eu vou colocar para baixo. A gente tem que se diminuiu a área, vai diminuir o tempo de trabalho. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu tenho essa montagem aqui. 3 está para x, assim como 16 está para 4. Fazendo a simplificação aqui, olha, dividindo esse e esse por 4, nós vamos ter 1 aqui e 4 aqui. Aí, então, multiplicando o cruzado, nós temos 4x igual a 3. Então, x é igual a 3 quartos. 3 quartos da hora. Lembrando que a unidade de medida é hora. Se 1 quarto da hora é 60 dividido por 4, né? 60 minutos por 4, que dá 15 minutos, 3 quartos é só multiplicar por 3, já dá 45 minutos. Então, a resposta já está aqui. 45 minutos. Pode fazer o cálculo aqui do lado, se quiser, para comprovar. 60. Então, aqui é 1. Dá para dividir esse por 4. Dá 15. Dividindo tudo por 4, né? 3 vezes 15, 45. 45 minutos. A resposta é essa. Agora, exercício 39. Exercício 39. Um painel retangular ABCD. Então, tem um retângulo aqui que vai ABCD, com área de 4.800 metros quadrados. Então, aqui é a área de um retângulo, que é igual a 4.800 centímetros quadrados. Foi dividido em 5 regiões. Então, a gente verifica aqui, está em algarismos romanos, né? 1, 2, 3, 4 e 5. 5 regiões, conforme mostra a figura. Sabendo-se que as regiões 1, 2, 3 e 4 são congruentes. Se são congruentes, significa que todos os ângulos e lados correspondentes têm mesma medida. E que os pontos E, F, G e H, E, F, G e H, são pontos médios dos lados do painel. Ponto médio significa que está dividindo o segmento em 2 partes iguaizinhas. Então, até aqui, olha, eu não tenho condições de fazer nada só com essas informações, né? Mas aqui, continua. Se o lado AB vai de A até B, desse painel mede 80 centímetros, olha, se mede 80 centímetros de A até B, e aqui é ponto médio, ponto E é médio, significa que esse lado aqui, ele vale 40 centímetros. E esse lado aqui também vale 40 centímetros. Aqui é a mesma coisa, são lados paralelos de mesma medida. Então, o perímetro da região 5 é esse aqui, olha, aqui aparece um losango, né? Ela é representada pelo quadrilátero, 4 lados, EF, G, H. Então, quanto mede o perímetro? Então, eu preciso descobrir a medida desses lados. De todos esses lados, olha, que são as hipotenusas de triângulos retângulos. Lembrando que hipotenusa é o lado contrário ao ângulo reto. Então, aqui é uma hipotenusa, olha, hipotenusa desse triângulo que vai HDG, aqui é hipotenusa. Então, o que nós temos aí agora? Nós temos condições de descobrir a medida do lado AD, que é a mesma do lado BC, usando a fórmula da área do retângulo. A área do retângulo é a medida da base vezes a medida da altura. Então, eu só posso fazer as substituições. Olha, a área, vou colocar no lugar da área, 4.800. A base é DC ou AB, que é igual a 80, vezes o A,
que é a altura, essa altura AD. Então, nós temos, eu já vou tirar aqui, olha, é a equação, eu vou dividir ambos os lados aqui por 10. Então, vai ficar aqui 8A é igual a 480. Então, daqui a gente tira 48 dividido por 8 é igual a 6. Com esse zero aqui, olha, 60. Então, A vale 60 centímetros, né? Já que a área está em centímetro quadrado. Tirando a raiz quadrada de centímetro quadrado, é centímetro. Então, nós temos aqui que tudo isso, né, BC vale 60. Como F é ponto médio, aqui vale 30 centímetros. Aqui também vale 30 centímetros. Aqui também vale 30. E aqui também vale 30. Eu preciso descobrir a medida de cada dos lados, né, do quadrilátero FGH, que é um losango, né? É um losango mesmo, quer dizer, é um quadrilátero, né? Com certeza é um losango, porque as diagonais elas formam aqui, elas são perpendiculares. Aqui a gente verifica que as medidas dos ângulos são iguais, né? Já que os triângulos todos aqui são congruentes, então essa medida aqui é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Porque são todos triângulos congruentes. Olha, tem o lado 30, tem o lado 30, tem o lado 40, né? E todos esses lados aqui, que eu acabei de marcar, eles estão em oposição ao ângulo reto. Então, eles são todos congruentes. Então, eu tenho condições agora de descobrir quanto vale essa medida aqui, olha, que eu vou chamar de x. Vou usar esse triângulo aqui, esse triângulo retângulo aqui, o número 2, para a gente visualizar. O teorema de Pitágoras, a formulazinha dele é a hipotenusa ao quadrado é igual a 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Essa aqui é a formulazinha do teorema de Pitágoras. Eu vou usar essa fórmula nesse triângulo aqui, olha. Triângulo retângulo. Então, hipotenusa, né? O A aqui representa a hipotenusa. Hipotenusa é o x. Então, vai ficar x ao quadrado igual 1 cateto ao quadrado, que eu vou colocar aqui 40 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Aqui é uma terna, né? Porque nós temos, por exemplo, um triângulo retângulo de catetos 3 e 4, hipotenusa 5, né? Temos uma terna pitagórica, né? Então, nós temos aqui também, se eu multiplicar tudo por 10, né? 3, 4 e 5 aqui. Multiplico por 10 vai dar 50. Mas calculando, né? Não vai ficar assim. 40 ao quadrado e 30 ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, esse mais esse, 1.600, vai dar 2.500, né? 2.500. Para tirar, eu vou colocar aqui do lado, porque essa é uma raiz que dá para fazer mental, né? Porque olha só, a raiz quadrada de 2.500, eu tenho que tirar aqui a raiz dos dois lados, raiz quadrada dos dois lados. Então, a raiz quadrada de x é x, né? Ok. Agora, de 2.500, basta eu fazer 25 vezes 100. Raiz quadrada de 25 é 5, de 100 é 10. Então, 5 vezes 10 é 50. Então, eu tenho aqui, que aqui é dado em centímetros, eu tenho que a medida de cada um desses lados, desse quadrilátero EFGH, é igual a 50 centímetros. Está sendo pedido o perímetro. Então, o perímetro, já que os lados têm a mesma medida, é igual a 4 vezes 50 centímetros, que é igual a 200 centímetros. Resposta, letra D. Bom, agora nós vamos para o próximo exercício.
Um clube tem uma pista para caminhadas de formato circular, cujo raio mede 75 metros. Eu vou desenhar essa circunferência agora, né? Eu coloquei aí uma circunferência. Aí nós temos então um raio igual a 75 metros. 75 metros é igual ao raio. Caio caminha diariamente nessa pista, percorrendo 2.400 metros a cada dia. Usando π igual a 3,14, então aqui tem um valor aproximado do π, né? Já que o π é um número infinito e não periódico. É correto afirmar que o número de voltas completas dadas por Caio nessa pista a cada dia é igual a... Então aqui eu preciso saber o comprimento dessa pista, para ver então quantos desse comprimento, quantos dessa volta, né? Comprimento é igual a uma volta, quantos dessa volta cabe aqui dentro dessa distância percorrida por Caio. Então nós vamos ter que primeiro descobrir o comprimento da circunferência. O comprimento é igual a 2 vezes o valor do π vezes o valor do raio. Eu tenho aqui que o comprimento é 2 vezes o 3,14 vezes o raio, que é 75 metros. Eu tenho que 2 vezes 75 igual a 150 vezes 3,14. Eu costumo tirar a vírgula para fazer o cálculo. Então vai ficar assim, olha, 314 vezes 150. Esse zero eu vou colocar depois. Então ficou 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5. Com 2 que tinha ido, né? 5 vezes 3, 15. Aí então nós temos 1 vezes 4, 1 vezes 1, 1 vezes 3. Somando isso, nós temos 11 aqui, 7, né? E aqui 4, né? Ok? Acho que sim, né? Tá. Aí esse zero eu coloco aqui. É quantos números depois da vírgula? Parte decimal. Aqui tem 2, então conta 2 aqui. Então, essa circunferência, ela tem 471 metros, né? Foi dado em metros. Preciso saber, então, quantos desse 471 cabe dentro de 2.400. Então, nós vamos fazer uma divisão. Quantos 471 cabe aqui dentro? Usando o número do meio, né, da tabuada, que é 5, 5 vezes 4, 20, ó, parece que já vai dar certo. 5 vezes 7, 335, vai dar 350, já é menor. Então, se eu pegar o 5 aqui, vai ficar 5 vezes 1, 5. 5 vezes 7, 35. Vão 3. 5 vezes 4, 20, 23. Subtraindo aqui, 5 para 10, 5. 5 para 9, 4. E aqui emprestou, né? Aqui ficou 3. Então, aqui ficou 0. Então, o que acontece? A pergunta é, Caio, quantas voltas são dadas por ele? Voltas completas. Então, aqui, só pegamos a parte inteira. Então, aqui é a resposta, a letra A. Né? E ainda, ele dá 5 voltas e mais 45 sobre 471, ou seja, 45 de uma parte da circunferência, né, da pista. 40, aqui vai dar aproximadamente 1/10 da pista, né, mais ou menos. Então ele caminha mais um tanto, né? É isso, tá bom? Então, se você ficou até aqui, mantenha seu like, tá? Agradeço a atenção e fiquem bem.